Vem ele que é empreendedor serial, entusiasta da educação, tecnologia e disrupção. Começou a empreender com 13 anos de idade e é o mais novo na lista Forbes Under 30 no Brasil. Apaixonado por blockchain e web 3.0, é investidor de empresas de tecnologia pela Real Deal e Venture Capital. Com vocês, o empresário serial Davi Braga! E aí, meu brother, tudo bem? Alô, alô? E aí, pessoal, tudo bem? Estão cansados, sim ou não? Querem muito mais, sim ou não? Alguém estava aqui no Allianz Parque, no primeiro arrasta pra cima? Levanta a mão se alguém estava. Acho que não, né? No Allianz Parque, que foi o primeiro arrasta pra cima, eu tive a oportunidade de abrir o evento. Estava falando para uma plateia de carros. E eu estou muito feliz aqui de agora estar podendo falar com a plateia de humanos. E lá aconteceu algo muito legal. Eu falei de negócios, empreendedorismo e foi marcante para muita gente que estava presente. Só que hoje eu decidi falar de um tema completamente diferente do tema que eu costumo falar. Na verdade é um desafio para mim falar de espiritualidade, falar de Deus, da minha jornada com Deus. Quem aqui tem Deus na sua vida, só para eu entender? Dá um gritinho também, ele merece. Eu cresci em um lar católico, mas eu não conhecia a Deus. Para mim, Deus era um velho carrasco, punitivo, e eu orava mais por medo de ir para um lugar não tão legal do que por admiração e porque eu sentia alguma coisa. Ao longo do tempo, várias pessoas começaram a falar de Deus para mim. Só que era algo tão distante, tipo como o que eu ouvia as pessoas falarem, depoimentos, testemunhos brilhantes, lindos. Mas era muito distante, eu não conseguia entender o que era aquela grandiosidade que as pessoas falavam. Era tipo um amigo seu, próximo a você, que te fala muito sobre um outro amigo, mas que você ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo, ou que você não teve a oportunidade de conviver junto com ele. Até que eu decidi insistir um pouco. Mas eu sempre fui uma pessoa muito racional, eu sou empresário, eu mexo com números. Para mim o que funciona é o que funciona, o que não funciona é o que não funciona. Ou é preto ou é branco, ou faz negócio ou não faz negócio, ou funciona ou não funciona. Foi muito difícil para mim entender a Deus. Foi muito difícil para mim entender a lógica de Deus, o algoritmo criado por Deus, pelo simples motivo de que o tempo de Deus é diferente, a lógica de Deus é diferente, não se aplica a nossa lógica, não se aplica a nossa racionalidade. E simplesmente a gente somos seres limitados demais para conseguir entender a grandiosidade do que é Deus. A gente tenta colocar Deus nas nossas caixinhas, nas caixinhas que a gente conhece. Mas Deus é muito maior do que tudo isso. Para mim, 5 mais 2 tinha que ser 7. E não tinha nenhuma outra opção além disso. 5 mais 2 era 7. Enfim. Até que, mesmo sendo muito racional, eu comecei a ter uma curiosidade para entender o que era aquilo que aquelas pessoas falavam, que era tão lindo, que era puro de amor, que era tão puro. E eu comecei a questionar a Deus, mas não em um senso negativo, em um sentimento positivo, dizendo assim: Deus, se o Senhor está aí, se manifesta na minha vida. Se o Senhor existe, me mostra que você existe. Se você está perto de mim, me dá um sinal. E um sinal claro, porque eu sou muito cabeça dura. Até que eu estava em um evento meu chamado Up House. E várias pessoas, depois que eu pedi para Deus para me dar um sinal, várias pessoas naquele dia me falaram assim: Davi, o seu nome não é por acaso. Naquele mesmo dia, 3 pessoas me contaram isso. Davi, o seu nome não é por acaso. Davi, o seu nome não é por acaso. E quando eu cheguei à noite, eu perguntei para Deus, eu falei: esse era o sinal, Senhor, que eu pedi para o Senhor mandar? Eu pedi para ser claro, só que isso não é claro para mim. É óbvio, meu nome é Davi, qualquer pessoa poderia dizer: Davi, seu nome não é Davi por acaso. Então não entrava na minha cabeça, e naquela noite eu pedi para Deus: seja um pouco mais claro. Por favor, meu Deus, seja um pouco mais claro.
E no dia seguinte eu recebi uma carta escrita à mão de um dos alunos que estava no Up House. As 2 primeiras linhas dessa carta diziam o seguinte: eu sou teu pai e eu escolhi teu nome. Teu nome não é Davi por acaso. Eu acho que ali foi prova o suficiente para que eu pudesse entender que não havia mais questionamento, não havia mais espaço para aquela racionalidade exagerada que eu estava tendo. Eu tive uma referência sentida, uma prova de que ele estava junto comigo. Só que, mesmo assim, ainda não havia sido o suficiente para mim. Eu queria mais. Eu queria que ele descesse aqui na minha frente e falasse: oi, estou aqui. Eu não conseguia entender mesmo assim, minha cabeça racional. Eu falei: claro, ele me conhece há 3 anos, com certeza, ele tem plena capacidade de entender. Naquela carta estava escrito assim: eu conheço você, eu agradeço, eu fico muito feliz quando eu vejo você escutando os louvores enquanto você toma banho. Ninguém sabia disso, só a Isabela, e a Isabela não tinha contado para ninguém, eu não tinha contado para ninguém, mas mesmo assim, eu ainda questionei. E naquele mesmo dia, um pastor amigo meu que estava presente na casa, ele falou: você conhece a história de Davi? E eu falei: eu conheço. É o baixinho, magrinho, que derrubava um gigante, né, o Golias. Ele falou: não, você conhece a verdadeira história de Davi? E como isso se encaixa na sua vida? E ele me contou a história de Davi. Que Davi pegou 5 pedras no riacho e derrubou o gigante. Pegou aquela pedra novamente e colocou de volta naquela bolsinha dele. Sabe o que ele fez com aquelas pedras? Ele deu para outros guerreiros, ele treinou outras pessoas para garantir-se que um gigante nunca mais ia chegar naquele vilarejo. E naquele momento que ele contou aquela história, ele complementou dizendo o seguinte: esse é o meu desejo para a tua vida, Davi. É o desejo que você seja não somente o cara que derruba os Golias da tua vida, mas que você seja o responsável por entregar pedras nas mãos das pessoas, para que elas garantam que nunca mais um Golias possa chegar na vida delas. E aquilo ali para mim ainda não havia sido prova suficiente. Sou muito cabeça dura. Muito difícil para mim entender. Só que aquilo ali me marcou grandiosamente no meu coração. E eu olhei para trás e comecei a analisar a minha vida. Comecei a ver tudo o que eu havia feito até aquele momento. Com 12 anos, eu criei uma empresa chamada Listit, uma startup de venda de material escolar online. Com 14 anos, eu fiz um TED, mais importante conferência a nível mundial de ciência, tecnologia e empreendedorismo. Com 15 anos, eu fui no Shark Tank. Com 16 anos, eu fui eleito pela Forbes. Com 17 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Com 18 anos, eu vendi aquela empresa por mais de R$500 mil. Tudo que eu fiz era impossível. As pessoas simplesmente diziam que não era possível fazer aquilo com a idade que eu fiz. E vocês querem saber de algo? Talvez, de fato, aquelas pessoas que estavam dizendo que aquelas coisas eram impossíveis, elas tinham razão. Mas sabe o que é grande? O que é grande de se entender é que talvez os pessimistas estejam de fato certos, mas são os otimistas que ganham o mundo. E não foi só coisas boas que aconteceram na minha vida. Eu comecei a olhar para os desafios que eu vivi e eu vi o quanto que aqueles desafios me moldaram para a vida que eu tenho hoje. E o quanto que aquilo que eu julgava ser injusto que estava acontecendo comigo, que eu julgava ser ruim, que eu julgava ser péssimo que estava acontecendo comigo, era somente um treinamento. Eu estava sendo moldado para ser a pessoa que eu sou hoje e para chegar mais perto daquilo que eu verdadeiramente sou capaz. E esse é o plano de Deus para a tua vida. Os desafios que você está vivendo hoje são somente um processo de preparação para o teu próximo nível. E é assim que Deus age. Só que a gente, que somos pessoas limitadas, que somos pessoas que temos o orgulho dentro da gente, a gente quer ter razão o tempo inteiro. Você acha que os teus planos são mais poderosos que o plano de Deus para a tua vida. Você acha que você tem que ter o controle e as rédeas da tua vida nas tuas mãos. Mas nesse relacionamento com Deus, eu aprendi a soltar essas rédeas e deixar o controle na mão dele. Isso que eu estou falando aqui para vocês não foi nada que eu havia planejado de falar. Completamente diferente, porque eu cheguei aqui no palco antes de entrar, fiz minha oração, falei: meu Deus, eu deixo as rédeas da minha vida nas tuas mãos e eu permito que você me use da maneira como você quiser, para que eu possa usar as minhas palavras, a minha influência, quem eu sou, para influenciar e impactar as pessoas para o reino. E é isso que Deus deseja para a vida de vocês também. Que você seja sensível, solte as rédeas e se permita ser usado grandiosamente por Deus.
Às vezes eu fico pensando assim, né? Eu sei que é um pouco complicado tentar visualizar Deus, mas eu fico pensando, imagina quando você morrer, você chega lá em cima e você vai ver um filme da tua vida. Só que não é um filme do que você passou. É um filme do que a tua vida poderia ter sido se você tivesse abrido mão do medo. É o filme do que a tua vida poderia ter sido se você tivesse aceitado a visão que Deus tinha para você. É a vida perfeita que Deus desenhou para você. Imagina você chegar lá em cima e você visualizar o que poderia ter sido a sua vida, com abundância, com prosperidade, com felicidade, com leveza, com tranquilidade. E você ficar completamente amargurado pensando, meu Deus, eu tinha tudo isso na minha frente, eu tinha tudo isso na minha mão de direito. E simplesmente eu abri mão, por quê? Por orgulho. Por orgulho de querer ter o controle, de achar que é autossuficiente, de achar que é bom o suficiente para comandar a tua vida por conta própria. Você quer saber como é que Deus age na tua vida? Sabe os 5 mais 2 que eu falei lá no começo que era 7? Eu entendi que para Deus 5 mais 2 não precisa ser 7. 5 pães e 2 peixes podem se tornar 5.000 imediatamente. E é esse nível que eu quero que vocês cheguem, é esse nível que eu quero que vocês entendam, que o tempo de Deus, a maneira, a lógica de Deus não se aplica ao que a gente conhece. Não é uma externalização do que a gente visualiza. Para Deus tudo é diferente, pode ser imediato, e isso pode acontecer na sua vida. Simplesmente 5 pães e 2 peixes podem se transformar em 5.000. Por mais que a nossa cabeça racional, a nossa cabeça questionadora não consiga entender, essa é a verdade de Deus para a nossa vida. É isso que Ele deseja para a gente. O que a gente precisa fazer é receber que nós somos filhos amados do Criador, de tudo que existe, do céu, da terra, do mar. E que se você é filho amado dele, você merece aproveitar essa terra da melhor maneira possível, com felicidade, com prosperidade, com leveza. É o teu pai, cara. O teu pai é o criador de tudo. E ele está te dando isso de mão beijada, é a tua herança. Está na tua mão. E o que é que você está fazendo? Você está abrindo mão disso. Não faz sentido. Faz sentido, sim ou não? Não faz sentido você abrir mão do que é o teu legado. Não faz sentido você abrir mão do que poderia ser sua vida. Deus deu para cada um de nós um talento único, um dom único, sonhos únicos. Dentro de você tem coisas que foram plantadas, tem sementes que são só suas e de mais ninguém. Deus representa um balanço, representa um equilíbrio. Imagina quão mais legal seria o mundo se cada um de nós vivêssemos encaixados naquela posição que nós nascemos para viver. Imagina o seguinte, que nós temos um serrote e uma faca de pão. E eu pego uma faca de pão para tentar cortar uma árvore. Vai funcionar, sim ou não? Vai funcionar, sim ou não? Não vai funcionar. Imagina quantas facas de pão tem por aí se achando incompetentes porque elas estão tentando cortar árvores ao invés de cortar pão. Que é a sua posição de encaixe, que é a sua posição natural de utilidade que você também tem. Você nasceu para coisas que são só suas. Você tem uma jornada só tua. Só que a partir do momento que você abre mão disso que você tem de mais especial, que é a tua identidade, que é a tua singularidade, para você ficar se comparando com as outras pessoas, você vai continuar sendo uma faca de pão, tentando cortar uma árvore. Sendo que é um ajuste simples de você entender a tua identidade, de você entender o que você nasceu para ser, e você ser uma maldita faca de pão cortando pão. Eu entendi o desejo de Deus para a minha vida, que eu estivesse aqui no palco honrando o nome dEle. É incrível, é impressionante as coisas que acontecem na minha vida. Eu só tenho 21 anos de idade. Hoje eu sou investidor em mais de 16 empresas. Nas últimas 2 semanas eu estava palestrando em 6 estados diferentes do país. É louco de se entender, mas é isso que Deus tem preparado para a tua vida. Só que se você abrir mão de tudo isso por medo, por não entender quem você verdadeiramente é, você vai continuar vivendo essa vida que você está vivendo, que você poderia ter muito mais. Está fácil, está acessível para você, é só você acessar esse canal. É isso que Deus deseja, Ele deseja ter intimidade com você, Ele deseja viver próximo a você. E intimidade não é ouvir falar. Eu posso passar uma vida inteira lendo sobre alguém, lendo a biografia de alguém que eu nunca vou conseguir ter intimidade de verdade com ele. Conversa com ele, pede para ele, questiona para ele.
Busca entender da tua maneira, do teu caminho, não segue maneiras padronizadas. Desenvolve a tua própria maneira de obter relacionamento, de obter intimidade com Deus. É isso que vai ser poderoso para você e para a tua vida. Levanta a mão quem está entendendo o que eu estou dizendo. Levanta a mão quem quer desenvolver intimidade com Deus nesse nível. E dá um grito também. Escrevi uma coisa para trazer para vocês. Que é o seguinte, ó. Vocês sabem o que é que o mal ataca? O mal ataca o amor. Porque ele sabe muito bem que se ele fragilizar o teu amor próprio, o quanto que você se ama, se ele fragilizar o teu amor pelo Criador, se ele fragilizar o teu amor pela criatura, sabe o que vai acontecer? Ele simplesmente não precisa fazer mais nada. Porque a gente sempre age de maneira proporcional àquilo que a gente acredita que a gente é. E se você não se ama, você não merece. E se você não merece, você não realiza. O mal está louco para te ver fracassar. E o que você faz quando você abre mão daquilo que você tem de mais especial, que é a tua singularidade? Você está dando para o mal de mão beijada o que ele quer. Que você não desenvolva um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Então vamos fazer um acordo aqui entre nós? Bora fazer um acordo, sim ou não? Vamos combinar de não dar de mão beijada para o mal o que ele quer? Vamos combinar de ter sensibilidade para entender o que a gente verdadeiramente é capaz? Vamos combinar de viver a vida que a gente merece, porque você merece. Você é filho amado desse Deus vivo que está aqui nessa terra o tempo inteiro. Um certo dia eu questionei Deus, né? E eu perguntei para ele o seguinte: Deus, se o Senhor está comigo, por que eu me sinto tão sozinho? Deus, se o Senhor está comigo, por que é que eu me sinto tão sozinho? E eu vi um mini filme na minha mente antes de dormir. Naquele filme eu vi o quanto que um pequeno atraso, um pneu furado, um sapato desamarrado, era estratégia dele para me impedir de me conectar com pessoas que iam me afastar do meu propósito. E o quanto que a maneira de agir dele é intencional, o suficiente para fazer com que tudo que aconteça na sua vida seja perfeitamente o que precisa acontecer. Para quê? Mas para quê, Davi? Para que você realize aquilo que você verdadeiramente é capaz, que é o teu potencial. Para que você coloque para jogo aquilo que tem dentro do seu coração e não tem dentro do coração de mais ninguém. É isso que te faz único. Para Deus, não importa quantos anos você tem. Para Deus não importa qual que é o seu passado. Para Deus não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Para Deus importa apenas aquilo que você tem dentro do seu coração. E na Bíblia tem dizendo o seguinte, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E todo o meu desafio desde então é buscar ser cada vez mais a versão que Deus deseja que eu seja. Eu sou somente um servo do reino. Então se eu percebo, se eu sinto no meu coração que o que eu deveria fazer é abrir mão de tudo que eu construí até hoje e me direcionar para um propósito completamente diferente, eu balanço a cabeça e aceito. Porque eu percebi que esse é o propósito que ele tem para a minha vida. Eu não tenho apego a quem eu era ontem, eu não tenho apego a quem eu sou hoje, eu só tenho apego a uma coisa. Sabe o que é? Quer saber o que é? Chegar cada vez mais próximo daquilo que verdadeiramente eu sou capaz. Que é a visão que Deus tem sobre mim. Eu não aceito nessa vida chegar lá no final da vida e visualizar esse filme do que a minha vida poderia ter sido e não foi. Eu me desafio todos os dias para que eu possa ser cada vez mais o que eu nasci para ser. E esse é o verdadeiro superpoder de vocês. Você não vale o quanto você tem no seu bolso. Você não vale a quantidade de empresas que você criou. Você é muito mais do que tudo isso. Você é a sua identidade. E você tem valor pelo simples fato de você existir. Pelo simples fato de você estar aqui, você já tem um atestado de que você vale muito aos olhos de teu Pai. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado.